Que agora a gente vai falar do que está acontecendo do outro lado do mundo, gente. O ataque de Israel ao Irã não foi só mais abrangente e intenso do que as duas operações militares anteriores, realizadas em 2024, como também parece ter adotado parte da estratégia usada na ofensiva israelense contra o Hezbollah no Líbano em novembro do ano passado. Essa ação não visa apenas atingir as bases de mísseis do Irã e, portanto, a capacidade do país de responder com muita força, mas também lançar ataques para eliminar membros-chave da liderança iraniana, como foi feito no final de semana. Essa estratégia de mirar em figuras importantes do Hezbollah teve consequências aí devastadoras para a capacidade do grupo montar uma contraofensiva sustentável. Diante desse cenário enorme, gigantesco de incertezas, a gente vai tentar botar a bola no chão aqui e entender melhor tudo. Para isso, chamamos quem entende, certo, Carla? O nosso querido amigo analista internacional da CNN Portugal, Urian Fancelli, está junto com a gente aqui. Fala, Urian, bom dia. Meu amigo do coração. Bom dia. Olha, eu sabia que ia ter gente legal aqui hoje, mas eu não sabia que ia estar a Carla junto. Isso aí já é uma boa surpresa. Ah, meu amigo querido, como você tá? Isso. Tudo bem? Tudo. Urian, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar nosso papo aqui, que eu acho que é uma dúvida geral de todo mundo, né? O Irã estava próximo mesmo de produzir uma bomba atômica? Quais eram os riscos e em que pé que estava a situação? Conta pra gente. Então, Paulo, isso é algo que Israel tem falado há bastante tempo. Eu acho que o grande diferencial que teve agora foi o fato do Benjamin Netanyahu ter se sentido respaldado por um relatório que sai na semana passada da Agência Internacional de Energia Atômica, que dizia justamente isso, que o Irã ele não estava cumprindo com seus compromissos internacionais, e aí o governo israelense interpretou isso e vendeu isso como se fosse o caso. Então eu já vi alguns relatórios dizendo que o Irã poderia decidir construir uma bomba atômica em cerca de 2 semanas. Vi outros dizendo que isso poderia acontecer até mesmo em 2 dias e meio, e tudo se resumia não a uma decisão técnica, ou seja, não era o que impedia, não era o fato do país não ter conhecimento para isso, mas era uma decisão política. É uma decisão política que não havia até então sido tomada. Urian, uma outra dúvida, se vocês quiserem participar, Carlinha, Fê, Reis, fiquem à vontade. Eu só, como qualquer pessoa, né, que não vive num país de guerra, nós temos medo de uma única coisa. Numa guerra, entender, Urian, é o seguinte, quais os riscos disso se expandir, né? Então a gente está vendo aí a movimentação dos Estados Unidos, a gente está vendo também a Rússia falando um pouquinho, a China. Eu quero entender se existe real mesmo um risco de uma próxima guerra mundial ou de algo que realmente possa ser mais impactante, ou se você acha que fica lá na região mesmo. O que você pensa? Olha, em relação a essa guerra especificamente no Oriente Médio, ela já se trata de uma guerra regional, até mesmo porque o Irã ele tem aqueles grupos que ele apoia. Muitos deles estão mais diretamente nessa guerra, que vai responder contra alvos norte-americanos na região, mas fato é que os Estados Unidos, de certa maneira, já estão nessa guerra porque eles ajudam na defesa de Israel. Qual que é a grande preocupação envolvendo especificamente esse conflito? E eu já vou falar para você de Rússia e de China. É de que Israel não conseguiu acabar com todas aquelas instalações nucleares iranianas e muito menos com o programa nuclear iraniano. Tá? Israel teve uma abordagem que é considerada uma abordagem híbrida, então atacou cientistas do programa nuclear, atacou lançadores de mísseis iranianos, então teve ali uma abordagem no sentido de tentar acabar ou enfraquecer as capacidades militares do país. Mas algumas das instalações nucleares, como é o caso da instalação de Fordow, elas estão a centenas de metros no subsolo. E para isso elas precisariam de alguns equipamentos, de algumas bombas, que é o caso daqueles bunker buster bombs, que Israel não tem acesso, que os Estados Unidos têm. Então, o que a gente observa agora é o Netanyahu tentando convencer o Donald Trump a entrar de maneira mais direta nessa guerra,
para que aí consiga atingir essas instalações. Mas se os Estados Unidos entram diretamente no ataque e não apenas na defesa, aí o que pode acontecer na prática? Pode acontecer justamente aí do Irã responder aos alvos americanos na região, então a instalações americanas ali no Golfo Pérsico, por exemplo, ou até mesmo incentivando que ataques terroristas contra comunidades judaicas ao redor do mundo sejam feitos. Então a gente está falando da possibilidade aí de uma expansão do conflito. Se quiser que eu fale sobre Rússia e China agora, eu posso falar, mas posso Deixa eu... deixar livre para É, pergunta, para não fazer um a monólogo. Carla e o Reis também estão querendo te fazer algumas perguntas. A começar da Carla, por Então, favor. oi, Urian, meu querido amigo, tudo bom? Porque é o seguinte, a gente sabe, né, que o Mossad ficou praticamente 18 meses na preparação aí desse ataque. Eles tiveram ali, né, na verdade, bastante penetração ali dentro do território de Teherã e são um dos grupos responsáveis pelas informações, por todo o planejamento desse ataque. Uma outra informação é que os Estados Unidos estavam plenamente conscientes daquilo que iria acontecer, ou seja, eles tiveram todas as informações do ataque. A única coisa que parece que o presidente dos Estados Unidos pede é que o líder espiritual não fosse atacado, Khamenei, para que isso não se escalasse para algo religioso, algo pior ainda. Vamos ficar no foco de não deixar com que essa estrutura que poderia, de fato, construir, né, essas ogivas nucleares, e o Israel tem, né, verdadeiro horror de que eles sejam o alvo, então o ataque teria sido todo ali. Explica para as pessoas, né, a importância da Mossad em toda essa operação, porque não é só na preparação, eles trabalharam na preparação, na operação, e nós temos agora o pós. E tem uma outra coisa, Urian, porque a gente que lida com o noticiário, a gente entende bem o que é Mossad, mas não é todo mundo que sabe, viu? Sim, verdade. Não é todo mundo que sabe o que é Mossad. É um dos... O Urian vai falar, mas é uma das maiores forças de inteligência, estratégia e investigação do mundo. Boa. Eles são muito, muito bons. São os melhores. Explica aí, Urian, por favor. É verdade, é o serviço secreto israelense que faz essas operações no exterior. Então, isso que a Carla falou é verdade. A Mossad, ela se infiltrou no Irã, é algo que vai muito além desses 18 meses, tá? São décadas de conhecimento acumulado, de recrutamento de pessoas no solo iraniano ali, pessoas locais que ajudam a Mossad a obter inteligência, a obter informação. E isso, o fato disso ter acontecido de dentro para fora, eu acho que é o que torna muito mais humilhante para o regime iraniano. Porque o Irã, ele por se tratar de uma teocracia, de um regime autoritário, ele precisa constantemente mostrar força para a própria população e para aqueles proxies que ele tem na região. Muitos desses grupos que eram treinados lá, do Hezbollah, dos Houthis, até mesmo do Hamas, eles enxergavam o Irã como sendo um porto seguro. Então, vendo lideranças do Irã sendo abatidas em solo iraniano, é muito humilhante. Mostra como a Mossad conseguiu de fato fazer isso. E é por isso que o Irã ele é obrigado a escalar a guerra e dar uma resposta forte, porque ele precisa mostrar força. Segundo ponto, essa vontade pensavam que se o Netanyahu aceitasse o cessar-fogo, que eles iriam derrubar o governo, poderia haver eleições, e o Netanyahu está sendo investigado por corrupção. Então, assim, isso é propício, mas não foi o fator determinante, tá? Eu diria que o fator determinante para essa guerra, entre aspas, expandir para o Irã foi o fato de que os braços iranianos, aquelas ameaças constantes, elas estavam enfraquecidas. É o caso do Hezbollah no Líbano, o regime na Síria, que ajudava também, que ajudava colaborava com o regime iraniano do Bashar al-Assad, também caiu alguns meses. Então, era o momento do regime estar enfraquecido e Israel fazer sua manobra e tentar abordar algo que enxergava como sendo uma ameaça à sua existência já há muitas décadas. Isso, quer falar? Eu acho que é legal o Urian falar,
Porque, na verdade, o que eles querem é que o Khamenei saia, né? Seja deposto. Que o regime acabe ali. Exatamente. Claro. Então, assim, e o que acontece? Toda essa ofensiva mostrou ali, né, uma fragilidade muito grande de Teherã, porque a resposta deles não está sendo como imaginada, ou seja, mostrou ali uma fraqueza, eles não estão conseguindo combater, eles precisariam de ajuda externa, como o Urian falou, e ainda mais de ajuda de outras potências. Mas outras potências entrando significa que aí a gente vai entrar numa guerra que sai daquele território e ela se expande para uma coisa global. Fala, Reis. Então, a minha pergunta é porque eu tenho a impressão de que a gente está falando que a entrada de outras grandes potências mundiais ajudaria a culminar numa guerra maior, né? Só que, querendo ou não, os Estados Unidos meio que já entrou nessa disputa, né? Ele já está aliado ali a Israel. Como você vê essa aliança americana nesse cenário? E me parece que é um pouco controverso a gente ver os Estados Unidos se aliando nessa disputa, sendo que se o motivo realmente fosse que existe uma força bélica muito poderosa no Irã e por isso houve esse primeiro ataque, os Estados Unidos também tem uma grande força bélica, então ele também estaria colocando ali à disposição de receber novos ataques. Não é um pouco hipócrita essa situação? Olha, o Donald Trump ele está bastante dividido em relação a isso, tá? Vale lembrar que dentro do Partido Republicano hoje, em parte capturado pelo MAGA, né, o Make America Great Again, existem hoje dois movimentos diferentes e o Trump ele é pressionado por duas forças diferentes. Uma delas completamente isolacionista, então que defende que os Estados Unidos não deveriam se meter em nada, de fora é cada um por si, cada país que se defenda. E outros são os republicanos mais tradicionalistas, que dizem que é uma obrigação dos Estados Unidos ficar ao lado de Israel. Então, o Trump ele tá ali agora meio sem ter uma política externa definida. Dá para falar até, inclusive, de uma falta de coordenação em relação a isso. Ele fala uma coisa, depois fala outra. Então, em um primeiro momento, ele fala que os Estados Unidos não tinham nada a ver com aqueles ataques, com aquelas operações israelenses no Irã, para poder manter, de certa forma, o diálogo aberto. Lembrando que no último fim de semana haveria também negociações, mais uma rodada de negociações para um possível acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos, que iam acontecer em Omã. Mas logo depois que esses ataques acontecem, o Trump, pelo fato de não ter conseguido conquistar nenhuma grande vitória diplomática até agora, não conseguiu cessar fogo entre Rússia e Ucrânia, né? Não conseguiu fechar nenhum grande acordo comercial em relação às tarifas, briga com Elon Musk, o que mostra desunião interna também, esses protestos que se espalham pelo país dizendo que no kings, né? Que os Estados Unidos não têm reis. Então, o Trump, ele pega depois desses ataques e fala, já sabíamos de tudo. Então, a imagem que passa, né, a impressão que passa é que ele fala aquilo que vem da própria cabeça, que não existe de fato uma coordenação de política externa dele. Sobre outras potências, para a Rússia, é interessante que essa guerra continue, tá? Para os Estados Unidos, eu acredito que não. Não acho que seja o caso, até mesmo porque um dos desafios para o Trump é tentar manter o preço do petróleo baixo. E esse conflito ali, por ficar muito próximo do Estreito de Hormuz, tem o potencial de aumentar o preço do petróleo, só que para a Rússia não. Isso porque, primeiro, o país já está altamente sancionado, então está deixando de vender petróleo, gás para diversos países do mundo. Se houver um aumento no preço do petróleo, para a Rússia é bom. Segundo ponto, para a Rússia, se esse conflito escalar nessa região, o foco da Europa, o foco dos Estados Unidos, o envio de... Porque a China ela compra muito petróleo do Irã e não quer também ver instabilidade nessa região. Agora, no caso você vê como essa coisa da guerra depende do contexto, que é isso que o Urian está explicando, né? Às vezes para um país pode ser uma oportunidade, para outro, no caso do Trump,
ele tá olhando, eu sinto isso, tá? Ele olha e fala, não sei se nesse momento era bom essa história toda pra mim, né? Ele tá numa situação meio caótica lá nos Estados Unidos, né? Sim. E aí agora os caras vão, fazem, e pelo que eu fiquei sabendo, ele já sabia isso? Ele já sabia Ele já de sabia. absolutamente tudo, tanto que ele vai pedir, inclusive, que não ataque as lideranças espirituais, que é o Khamenei. Sim. O resto, não, vai atacar, destruir o centro, né, de criação, os cientistas, os líderes, né, vamos dizer, militares, mas não atacar o líder. Porque, assim, quando você ataca um líder, e o Urian pode explicar isso também, você está atacando ali o coração, a fé. E aí, quando você lida com algo que é muito difícil, muito complexo, Sim. né? Porque assim, pô, é meu líder espiritual, ninguém pode atacar, então vamos nos unir. E aí você mais atrapalha do que ajuda. O que eu acho que a intenção agora é que eles consigam retirar o Khamenei. Não sei se isso vai acontecer, até gostaria de saber o que o Urian pensa em relação a isso, porque é o foco, é quebrar, né, toda essa estrutura que vem de anos ali de dominação. Não sei se essa, vamos dizer, se essa ofensiva conseguirá fazer isso. Quer falar, Urian? Quero. Primeiro ponto é que é verdade, assim, o Donald Trump ele diz que vetou isso, que pediu para que Israel não fizesse isso. O Netanyahu, quando foi questionado sobre isso, né, o primeiro-ministro de Israel, ele meio que minimizou, dizendo: algumas pessoas falam algumas coisas, não é exatamente isso, mas se eu tiver que dar uma explicação de por que o Trump poderia ter feito isso, sendo que o que Israel quer de fato é uma mudança no regime iraniano, não é apenas acabar com as instalações nucleares, até mesmo porque atacando cientistas, atacando instalações, isso não vai acabar com a ameaça de longo prazo que o Irã representa, tanto porque em 2 anos o Irã ele pode reconstruir essas instalações, ou porque matando 10, 15 cientistas também não vai destruir todo o conhecimento que já está muito enraizado ali entre a classe científica iraniana, né? Pode ser que daqui 2 anos, então, tudo volte como estava. Então, para haver uma mudança de fato, precisaria de uma mudança de regime. Só que a explicação do Trump o que explicaria esse veto dele seria que qualquer possibilidade de um acordo nuclear aí seria automaticamente descartada caso o Supremo Líder ele fosse abatido. Então eu acho que seria mais ou menos por aí. Qual que é a probabilidade do Khamenei ser deposto ou ele, enfim, ser retirado? Essa probabilidade existe? Ela é baixa? Ela é alta? O que a gente observa dentro do Irã agora, a gente não, porque eu não tô lá, inclusive não poderia estar. Mas o que se observa dentro do Irã são dois movimentos diferentes agora e a gente não sabe qual vai ganhar mais força. Então, havia de fato uma insatisfação muito grande e crescente com o regime, desde ali de 2, 3 anos atrás, quando acontecem os protestos por conta da morte da Mahsa Amini, que é uma moça que foi capturada e morta pela polícia da moralidade islâmica porque não estava usando o hijab da maneira como deveria. Nossa. Então, havia uma insatisfação crescente, havia uma insatisfação que ela ficou evidente a partir do momento em que o Massoud Pezeshkian, que é um presidente considerado mais ou menos reformista, né, se comparado aos outros, ele é eleito também, ele tinha ali uma disposição maior em dialogar com o Ocidente, então isso mostrava que sim, havia uma vontade de mudança do regime. Mas o que acontece e qual que é a grande preocupação agora? Que dependendo da maneira como Israel fizer essas operações, esses ataques contra o Irã, caso os alvos eles não sejam tão indiscriminados, ou seja, se atacar civis, pode ser que tenha um efeito contrário, pode ser que haja ali uma união da sociedade, porque por mais que exista uma insatisfação contra o regime,
contra o governo, ninguém quer ver o próprio país civis, compatriotas sendo mortos. Então, eu acho que vai depender muito da maneira como Israel fizer suas operações, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu em Gaza, que era num primeiro momento, havia uma grande insatisfação com o Hamas e Israel conseguiu se colocar como inimigo de toda ali uma região. Depois começou a crescer novamente a insatisfação com o Hamas, mas no Irã. Finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco do posicionamento brasileiro. Como é que você viu? O posicionamento brasileiro é algo do qual eu acabo sendo bastante crítico, Paulo. Sempre vejo que o Brasil ele tenta muitas vezes ali, como agora ali no G7, vai tentar dialogar com as democracias liberais, mas existe uma simpatia inexplicável, ideológica do presidente Lula com esses países que são ditaduras, países que são autocracias, né? 9 de maio ele estava lá na Rússia abraçando Vladimir Putin, a Janja recebendo flores das mãos do Vladimir Putin, enquanto ele tenta colocar o invasor invadido, no caso da guerra da Ucrânia, no mesmo patamar. E com o Irã, eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa. O presidente Lula, ele condena as ações israelenses em Gaza, e o que eu acho ok, eu acho certo. Ataques indiscriminados, ataques desproporcionais, que ferem a população civil, eles têm que ser condenados, mas por outro lado, ele acaba muitas vezes se precipitando. Então, por exemplo, ele chamou de genocídio antes que a palavra genocídio tivesse sido usada pelo Tribunal Internacional de Justiça. Então, ele se respalda em absolutamente, sei lá, na própria cabeça, para fazer algumas acusações dessas, sendo que ele deveria se blindar, tendo o amparo de organizações internacionais que ele tanto jura defender. E em relação ao Irã, é a mesma coisa. Ele por ter essa rixa dele com Israel, ele acaba condenando os ataques de Israel contra o Irã, mas não faz o contrário. Então, mais uma vez, o Lula do lado de autocracias. Urian, muito obrigado pela tua participação, viu, amigo? Enriqueceu aqui a nossa discussão para a gente tentar entender um pouco de panorama, né, do que está acontecendo e nada melhor de alguém que entende do assunto. Vamos te chamar para vir pessoalmente aqui, porque fiquei sabendo que você mora perto da nossa comunidade. Urian, certo? É vizinho. E olha, para quem não estava vendo ali, atrás do Urian tem o livro dele, maravilhoso. Chique. Pega o livro aí, Urian. Qual Urian livro que é? Autor, olha lá. Aí, ó. Esse livro é muito bom. Aqui, ó. Populismo e negacionismo. Isso, olha aí, ó. É muito, muito bom. Muito Show bom. de bola. E para quem quiser seguir o Urian também, tá lá Urian Fancelli, tá o arroba dele aí na tela para vocês. Urian, amigo, obrigado, viu? Volto sempre. Obrigado.